para fechar o nosso bloco de questões, questão 90, o DESC 2015. Tecidos epiteliais, também denominados de epitélios, desempenham diversas funções no nosso organismo. Em relação a estes tecidos, analise as proposições. Antes da gente analisar as proposições, vamos aos comentários. O tecido epitelial é um tipo de tecido que tem como característica principal a justaposição das células, ou seja, as células ficam bem unidas uma com a outra, ó, bem unidas, né? Fazendo assim meio feio, mas tudo bem. Só para dizer que realmente as células ficam bem unidas uma com as outras, né? Não existe aqui, né? O espaço intermembrana não tem muito preenchimento, né? Ele fica bem unida realmente uma com a outra, correto? Então, isso é o que a gente chama de justaposição das células, né? Com pouco material no espaço intercelular. Os epitélios não são vascularizados e não sangram quando feridos. A nutrição das células se faz por difusão a partir dos capilares existentes em outro tecido, o conjuntivo, que é adjacente ao epitélio. O arranjo das células epiteliais pode ser comparado ao de ladrilhos ou tijolos bem encaixados. A nutrição das células se faz por difusão a partir dos capilares existentes em outro tecido, o conjuntivo, adjacente ao epitélio, a ele ligado. O arranjo das células epiteliais pode ser comparado ao de ladrilhos ou tijolos bem encaixados. Os epitélios podem ser classificados quanto ao número de células. Quando os epitélios são formados por uma só camada de células, são chamados de epitélios simples ou uniestratificados. Já os epitélios formados por mais de uma camada de células são chamados estratificados. Existem ainda os epitélios que, apesar de formados por uma única camada de células, têm células de diferentes alturas, o que dá a impressão de serem estratificados. Por isso, eles costumam ser denominados de pseudoestratificados. Quanto à forma das células, os epitélios eles podem ser classificados em pavimentosos, quando as células são achatadas como ladrilhos, cúbicos, quando as células têm forma de cubo, ou prismático, quando as células são alongadas em forma de coluna. O tecido epitelial desempenha várias funções no organismo, como proteção do corpo, né, a pele, por exemplo, a absorção de substâncias úteis, o epitélio do intestino, e percepção de sensações, como a pele, inclusive, né, dependendo do órgão aonde se localizam. Então, vamos lá para os quesitos. Número 1. Tecidos epiteliais são pluriestratificados em função de seu papel de proteção. Tecido epitelial? Não. Ele é falso. Os tecidos epiteliais com função de absorção e o endotélio são uniestratificados. Certo? Então, esses epitélios com essa função de absorver e o endotélio são uniestratificados. Número 2. Alguns epitélios possuem especializações que aumentam a sua capacidade de absorção. Perfeito. Quesito verdadeiro. Vou colocar aqui, né? Número 3. Especializações epiteliais do tipo desmossomos e junções adesivas aumentam sua capacidade de absorção. Esse quesito ele é falso. Os desmossomos e as junções adesivas aumentam a aderência entre as células epiteliais. Número 4. A pele é um exemplo de tecido epitelial de revestimento? Falso também. A pele é um órgão constituído por tecido epitelial, que é a epiderme, né? E tecido conjuntivo propriamente dito, que seria a derme. Número 5. As glândulas mamárias, assim como as sudoríparas, são exemplos de tecido epitelial de secreção. Verdadeiro. Glândula mamária e sudoríparas, que produzem o suor, e as mamárias que produzem o leite, né, são exemplos de tecido epitelial de secreção. Verdadeiro. Então, a resposta correta seria a letra A. 2 e 5 são verdadeiros.